Ouça agora uma palavra de Deus com Fernando Francelino. Glória a Deus. Olha para o teu irmão que está aí do teu lado e pergunta para ele assim: existe lugar melhor do que estar na presença de Deus? Não existe, meu irmão. É bom demais poder estar adorando ao Senhor, poder estar sentindo a presença do Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Na ministração do louvor, o Senhor já começou a pregar a mensagem que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Então eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas em nosso meio nessa noite também, em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar a Deus. Querido Espírito Santo, Deus poderoso, nós queremos continuar ouvindo a tua voz, querido Espírito Santo. Nós sabemos que a tua presença é real neste local, sabemos que o teu Espírito se move neste local, sabemos que o Senhor Jesus Cristo está em nosso meio, e agora, querido Espírito Santo, chegou o momento da palavra, onde o Senhor vai falar aos nossos corações. Abra a porta da palavra, querido Espírito Santo, abra os corações que aqui estão, que esta palavra seja como semente, que esta palavra dê frutos, que esta palavra possa transformar a vida das pessoas, a vida de cada indivíduo, de cada um que chegou aqui, Senhor, com o coração aberto, para ouvir a tua voz. Querido Espírito Santo, ao Senhor seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Meu irmão, esse texto que eu acabei de ler para você, talvez seja o texto mais conhecido da palavra de Deus. Talvez seja o texto mais lido ou repetido na palavra do Senhor. Um texto que é conhecido inclusive por pessoas que não professam a nossa fé. Inclusive pessoas que são de outras religiões, muçulmanos, espíritas, budistas, pessoas que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Conhece esse texto que eu estou lendo para você agora, que eu li para você agora. É um texto muito declarado, é um texto muito mencionado pelos próprios cristãos. Algumas pessoas chamam este texto de a oração do Pai Nosso. Algumas pessoas chamam dessa forma. Esse texto é um texto que ele é muito recitado quando existe uma ação coletiva. Por exemplo, quando nós vamos num estádio de futebol, ou quando nós assistimos a um jogo de futebol pela televisão, é muito comum nós observarmos quando as câmeras mostram aquele processo de antes dos jogadores entrarem em campo, quando eles estão naquele corredor entre o estádio e a boca do campo. É muito comum nós, quando as câmeras mostram, nós podermos observar que aqueles jogadores estão ali, o técnico está passando as suas últimas instruções. É muito comum você observar que o capitão da equipe dá as suas últimas palavras de incentivo, e aí aquelas pessoas se abraçam, dão as mãos e recitam esse texto, falam desta palavra, citam estas palavras que nós estamos aqui observando em Mateus 6, versículo 9 até o 13. Meu irmão, muitos cristãos, desde que esse texto foi mencionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, vem por milhares de anos falando e repetindo esse texto dia após dia. Só que o que muitas pessoas não prestam atenção, muitas pessoas que recitam esse texto, muitas delas nunca sequer olharam ou leram na palavra do Senhor o que Jesus Cristo de fato estava querendo nos dizer quando Ele disse essas palavras. Se você voltar e observar 2 versículos antes, você vai ver o Senhor Jesus Cristo dizendo assim: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos.
Meu irmão, a palavra de Deus, se você ler a palavra do Senhor, sem buscar a revelação do Espírito Santo, se você ler a palavra do Senhor sem buscar a intimidade com o Espírito Santo de Deus, muitas vezes a palavra se torna confusa, porque Jesus Cristo diz em 2 versículos anteriores, quando vocês forem orarem, não fiquem repetindo como fazem os pagãos, mas logo em seguida ele nos dá um modelo de oração, dizendo, mas vocês quando orarem, orem assim. Você já parou para pensar, você já se fez a pergunta, por que é que Jesus Cristo sempre falava através de parábolas? Por que quando Jesus Cristo falava, ele sempre usava parábolas, exemplos, contava alguma história para nos fazer entender a situação, nos fazer entender a mensagem? Meu irmão, Jesus Cristo usava parábolas, porque aquilo que ele queria nos dizer ia muito além de palavras. Por trás das palavras do Senhor Jesus Cristo sempre existem princípios. Esse texto aqui especificamente, o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando um princípio, uma ferramenta, uma arma poderosa que o crente tem, que o cristão tem, para destruir todas as barreiras, para vencer todos os obstáculos, e o crente raramente usa, que é a oração, o poder da oração, a arma da oração. Como é difícil, meu irmão, nós orarmos. Como é difícil nós buscarmos a Deus, o relacionamento em oração, em comunhão, o relacionamento com Deus, como é difícil. Milhares de coisas acontecem, que nos impedem muitas vezes de orarmos ao Senhor. E o Senhor Jesus Cristo aqui está nos mostrando este poder da oração, como é extraordinária a oração, como é extraordinário nós orarmos a Deus. Jesus Cristo aqui está nos dizendo, está nos ensinando, que a oração ela é poderosa para destruir todo jugo, destruir toda barreira. E aí ele começa a trazer certos princípios da oração, que é o que eu quero dividir com você nessa noite. O Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que nós servimos, na sua palavra ele nos diz que ele quer nos tratar como amigos. Jesus Cristo lá em João capítulo 15, versículo 15, ele diz assim, já não os chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu os chamo de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, isto eu tornei conhecido, isso eu tornei conhecido a vocês. Como é que o Senhor Jesus Cristo ouvia de Deus? Como é que ele conseguia entender o que Deus tinha preparado para ele? Qual era o propósito? Era através da oração. E este princípio ele estava dizendo para aqueles seus discípulos, porque a mesma intimidade que ele tinha com Deus, ele tinha com seus discípulos, os seus discípulos tinham com ele, era isto que ele queria ensinar naquele momento, era isso que ele queria dizer para todos aqueles discípulos naquele momento. Eu vou subir a Deus, eu vou ao Pai, eu vou me assentar à direita do Pai, mas vocês permaneçam em comunhão, em oração, porque quando vocês orarem, vocês escutarão do Pai qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Jesus Cristo aqui estava dizendo isso. E meu irmão, uma realidade muito importante, que você precisa aprender, que nós precisamos guardar dentro do nosso coração. Não existe como nós nos transformarmos em ministros da palavra do Senhor. Não existe como nós nos transformarmos em testemunhas da palavra do Senhor. Não existe como nós podermos prosperar na palavra de Deus, ganhar almas, como o pastor estava dizendo, se nós não nos relacionarmos, não ouvirmos, não orarmos, não buscarmos verdadeiramente a oração a Deus. Meu irmão, como é difícil. Às vezes, uma pessoa para orar, e em 5 minutos, quando muito de oração, logo a pessoa já fica incomodada, logo acaba o assunto, logo parece que alguma coisa quer te tirar dali. Por quê, meu irmão? Falta de intimidade. O processo é o mesmo do processo quando você conhece alguém, quando alguém é apresentado a você e você não tem intimidade. De repente alguém te apresenta a uma pessoa, a pessoa sai, você começa a conversar com aquela pessoa, você tem assunto para 5 minutos. Olá, como é que você está? Olá, como é que da onde você é? Tem filhos? Tem profissão? Logo se torna uma situação até constrangedora, porque pela falta de intimidade, pela falta de relacionamento, nós não temos o que falar. E o que Deus espera de nós é comunhão. O que Deus espera de nós é intimidade. O que Deus espera de nós é uma conversa constante, é buscar constantemente ao Senhor. Meu irmão, nós precisamos entender que se nós quisermos alcançar as promessas de Deus,
para a nossa totalidade, na sua totalidade, nós precisamos aceitar o fato de que se nós quisermos ouvir, nós precisamos separar dos nossos dias, pelo menos 1 hora de oração todos os dias. Pelo menos 1 hora onde você se desliga de tudo. Pelo menos 1 hora onde você desliga o seu celular. Pelo menos 1 hora onde ninguém possa te interromper. Você tem embasamento bíblico para falar isso, Fernando? Tenho. A palavra do Senhor nos mostra Jesus Cristo no Getsemane. E quando ele estava no Getsemane orando, suando sangue de tanto orar e clamar, a Bíblia diz que ele volta e encontra os seus discípulos dormindo. E quando ele encontra os seus discípulos dormindo, ele diz assim: será que vocês não puderam vigiar comigo? Não podem vigiar comigo nem por 1 hora? Nem por 1 hora é possível vocês vigiarem comigo? Vigiem e orem, ele diz, para que vocês não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o diabo é um ser tão sagaz, o inimigo das nossas almas é um ser tão astuto, de uma inteligência tão rara, que ele sabe deste princípio, e ele te influencia no teu dia a dia de uma forma tão complexa, que você consegue separar 1 hora para tudo que você vai fazer, menos para adorar a Deus. Você se levanta de manhã, você tem 1 hora para você tomar um café, para tomar um banho, para se arrumar, para ir trabalhar. Você chega no seu escritório, no seu local de trabalho, você tem 1 hora para você se atualizar, para você olhar todas as notícias. Você tem 1 hora para você almoçar. Você tem 1 hora para você ir na academia. Você encontra 1 hora para você ir no supermercado. Você encontra 1 hora para ir no salão de beleza. Você encontra 1 hora para fazer um curso. Você encontra 1 hora para ver novela. Você encontra 1 hora para fazer inúmeras coisas. E quando chega no final do seu dia, você percebe que faltou 1 hora para você adorar a Deus. Você percebe que no final do seu dia você está cansado, você está atrasado, você está indo dormir tarde, e aí você se lembra de Deus. Você se lembra de Deus e você começa a orar a Deus, mas ora a Deus de qualquer jeito, talvez nem 1/4 de hora, 5 minutos, muitas vezes dorme orando. Porque faltou separar 1 hora do seu dia para buscar a Deus. Por isso, meu irmão, eu quero começar essa mensagem dizendo isso para você. Falando isso para você, que você precisa separar, nós precisamos nos separar para adorar a Deus. Se nós estamos sendo, ou se nós estamos tendo 1 hora para nós realizarmos tudo na nossa vida, menos adorar a Deus, mesmo se dedicar a Deus na leitura, na oração, na adoração, nós estamos sendo influenciados por forças, meu irmão, que querem te afastar do propósito. Forças que querem te afastar da intimidade, forças que querem te afastar daquilo que Deus tem preparado para você. E Jesus Cristo aqui está nos ensinando justamente isso, para nós aprendermos o princípio da oração. Nessas palavras, por trás dessas palavras, existe algo muito mais extraordinário do que propriamente o texto que muitas vezes nós repetimos. Um tempo atrás, Deus me deu uma palavra sobre oração e Ele me pincelou, o Espírito Santo de Deus me pincelou esses princípios que eu quero dividir com você, mas foi algo muito raso. Ontem, quando eu estava estudando a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus me levou num aprofundamento maior desse texto, num aprofundamento maior dessa palavra, nos princípios e naquilo que Jesus queria nos ensinar com esta oração fantástica, para nós alcançarmos um modelo de oração, para nós alcançarmos o coração de Deus. Ele começa dizendo assim no versículo 9: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Repita comigo: santificado seja. Mais uma vez: santificado seja. Meu irmão, o primeiro princípio da tua oração, primeiro princípio que tem que haver no teu coração quando você ora a Deus, o primeiro sinônimo que tem que ter em você quando as pessoas te olham como igreja do Senhor Jesus Cristo, é o princípio da adoração. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor. Bendito seja o Senhor, bendito seja o seu nome. Toda a glória nós devemos dedicar a Deus. As pessoas precisam te ver, meu irmão, como um adorador. A tua oração precisa ser um momento mais do que nunca de adoração.
O primeiro princípio é a adoração. As pessoas têm que ver a adoração na tua vida. As pessoas têm que saber que você é um adorador. Deus tem que olhar para você e ver um adorador, porque a palavra do Senhor nos ensina que Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Estes são aqueles que o Senhor procura. E a palavra do Senhor nos mostra vários exemplos de pessoas que eram adoradores. Pessoas que venceram através da adoração. O maior exemplo que nós conhecemos é um que foi chamado segundo o coração de Deus. Davi, você sabe. Se você abrir a tua palavra, a tua Bíblia aí em 1 Samuel capítulo 16, abra comigo em 1 Samuel capítulo 16, você vai ver essa virtude em Davi. E você vai entender por que Davi era chamado segundo o coração de Deus, um verdadeiro adorador. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Todos acharam, amém? O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Olha aqui que interessante. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Em outras palavras, procurar um adorador. Quando o espírito maligno vir da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa, o homem adorará, e tu te sentirás melhor. Deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui antes de continuar no propósito que eu quero falar desse texto. Meu irmão, toda a ação diabólica contra a tua vida, ela é neutralizada pelo poder da adoração. Toda a ação do inimigo das nossas almas contra as nossas vidas, ele é neutralizado pelo poder da adoração. É o que diz o texto aqui, é o que diz a palavra aqui. Meu irmão, nada que fica na tua mente, nada que fica no campo das tuas ideias, tem poder para operar no mundo espiritual, tem poder para movimentar o mundo espiritual. Tudo tem que ser através da palavra. A palavra do Senhor nos mostra que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e Deus disse: haja. Lá em João capítulo 1, a palavra do Senhor nos diz que o verbo, no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, é a palavra, é tudo através da palavra. Você precisa lançar uma palavra para que as coisas aconteçam. A Bíblia diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. É através da palavra. E isso é tão extraordinário que a palavra do Senhor diz que o Senhor nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Meu irmão, o homem é a única espécie da terra que se comunica através de palavras. Por isso que é importante você adorar, por isso que é importante você abrir a sua boca e declarar, por isso que é importante na sua oração você adorar a Deus, glorificar o nome do Senhor por quem Ele é na tua vida. Eu quero contar um testemunho para você que aconteceu aqui domingo passado. Existem algumas pessoas, pastor, que têm o dom da visão. As pessoas conseguem enxergar o mundo espiritual. Existem pessoas que têm esta virtude. O meu avô é um homem que tem esse dom. Meu avô foi pai de santo do top, daquele cruzado em banda, sem banda, que banda, umbanda, tudo que é banda. E a palavra e a história dele não foi uma história de conversão por evangelização. Não foi através de alguém que foi evangelizar, não foi desta forma. Ele estava um dia atrás da sua casa mexendo nas suas coisas, ele tinha lá um rancho, e de repente ele ouviu um barulho, e quando ele olhou no mato, assim um barulho numa árvore, ele olhou, e até hoje quando ele conta ele se emociona, porque quando ele olhou ele viu um ser celestial maravilhoso. Um ser celestial que olhava para ele, não estava tocando no chão, estava a mais ou menos 1,5 metro de altura, né, vô? Olhava para ele, e quando ele olhou aquele ser celestial, ele ficou paralisado, admirando, e aquele ser olhou para ele e disse assim: você foi escolhido por Deus, quebra tudo isso que você acha que é verdadeiro, troca tudo isso que você acredita que é verdadeiro, joga tudo isso fora, porque eu vou fazer uma obra na tua vida, e você será usado para libertar, para curar, para restaurar vidas. Isso faz o quê? 50 anos, e nós vimos os testemunhos disso. Naquela mesma hora ele pegou, jogou tudo fora,
e começou a servir ao Senhor. Foi dessa forma. Domingo passado aqui, quando o culto começou, no final do culto, a mãe do Fabiano, a dona Ilma, que tem também esse dom de visão, chegou para mim e falou assim: Fernando, quando eu cheguei no culto, eu olhei para cima e o Senhor me mostrou uma entidade, o Senhor me mostrou uma potestade, que eu não entendi muito bem o que era, mas quando eu cheguei em casa, eu fui orar a Deus e o Senhor me revelou que era um espírito de miséria que atua no bairro. Um espírito de miséria, porque a gente sabe que eles são organizados, é um grupo destacado, como se fosse um exército, e existe ali os seus soldados. E ela disse que viu aquilo. E aquele espírito ficou olhando, não estava aqui dentro, estava acima, estava ao derredor, mas ficou olhando para a igreja, e ele ficou ali até que o culto começou. Quando o culto começou, ela disse que quando o povo começou a adorar, quando o povo começou a glorificar o nome do Senhor, aquele espírito se mandou e não voltou mais. Meu irmão, é através do poder da oração, é através do poder da adoração, é através do poder do clamor, é quando a igreja se levanta para adorar e glorificar o nome do Senhor, toda ação diabólica é neutralizada contra a tua vida em nome de Jesus. Por isso adore a Deus, meu irmão. Por isso tem essa consciência da adoração. Davi era um adorador e através da sua adoração ele neutralizou aquele espírito imundo na vida de Saul. Neutralize, meu irmão, através da tua boca, da tua palavra adorando. Olha o que diz o texto, no versículo 17. E Saul respondeu aos que serviam: encontre alguém que toque bem e tragam-no aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar a harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, o Senhor está com ele. Olha que extraordinário aqui, olha que extraordinário esse texto. A palavra do Senhor ali está dizendo que aquele oficial destacou várias qualidades, várias virtudes em Davi. Era um homem corajoso, tinha boa aparência, todos percebiam isso nele, era uma pessoa que sabia falar bem, era uma pessoa que era nítido que Deus estava com ele. Mas qual foi a principal virtude que ia à frente de Davi, que fez aquele oficial se lembrar dele? A virtude da adoração. A adoração que Davi proporcionava a Deus, a adoração que Davi fazia a Deus, era o que ia à frente dele. E assim exatamente tem que ser a igreja do Senhor, meu irmão. Quando as pessoas te veem na rua, as pessoas têm que saber que ali vai um adorador, ali vai uma adoradora. As pessoas que entrarem nesse culto aqui, as pessoas que frequentarem essa igreja, têm que saber que essa igreja é uma igreja de adoradores, porque a verdadeira adoração neutraliza toda ação demoníaca contra as nossas vidas e contra a vida daqueles que nós amamos em nome de Jesus. Através da adoração, meu irmão, através da adoração. Primeiro princípio aqui extraordinário, que nós precisamos entender, que o Senhor Jesus esconde por trás daquelas palavras. Ele nos mostra por trás daquelas palavras, e o Espírito Santo de Deus te revela, está revelando a nossa igreja hoje em nome de Jesus. Segundo princípio, está no segundo versículo. Olha o que diz a palavra do Senhor: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a tua vontade, repita comigo. Disposição para a obediência. Meu irmão, se você quiser atrair a presença de Deus para a sua vida, se você quiser atrair o favor de Deus sobre a sua vida, o pastor aqui estava ministrando, já começou a mensagem, o amor é para todo mundo, mas o favor é para quem obedece, o favor é para quem busca, o favor é para quem é fiel, meu irmão. Disposição à obediência. A palavra de Deus mostra a história de uma pessoa que se esqueceu disso. Uma pessoa que pensou ser o cara. Agora está na moda, né? Agora está na moda esse negócio de o cara, esse cara sou eu. Tá tudo na moda agora isso, né? Mas há muitos anos atrás, uma pessoa pensou ser o cara muito antes desse cantor que fez essa música agora. Está lá em 1 Samuel capítulo 9. Você vai ver a história de Saul. Saul vinha andando meio errante no deserto, procurando as jumentas do seu pai que haviam se perdido. E enquanto ele procurava as jumentas do seu pai, a palavra do Senhor nos mostra que em certo momento ele resolveu ir falar com o profeta Samuel. E quando ele encontra o profeta Samuel na sua frente para encurtar a história, o profeta Samuel olha para ele e diz assim: ó, você foi escolhido, você é um escolhido, você será rei de Israel. Meu irmão, você tem noção do que é isso? Você tem noção do que era ser rei de Israel naquela época? Se você for colocar nos dias de hoje, quem sabe, rei
de Israel significava influência, poder, dinheiro, facilidades totais. Isso é o que significava ser rei, meu irmão. E a Bíblia diz que Saul foi escolhido para ser rei, foi ungido para ser rei. No capítulo 10, já logo no versículo 1, a palavra do Senhor nos mostra que Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor ungiu como líder da herança dele. Olha que extraordinário esse texto, pastor. O Senhor o ungiu como líder da herança dele. A palavra do Senhor nos ensina que Deus fez os céus e a terra. A palavra do Senhor nos ensina que Ele é dono do ouro, da prata e de tudo que há. A palavra do Senhor nos ensina que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Você consegue imaginar, meu irmão, o que é ser líder da herança do Senhor? Você consegue parar para analisar o que é o Senhor olhar para você e dizer assim: tudo isso é meu e você será líder da minha herança? Se sentiu o cara, meu irmão? Samuel olhou para ele e disse assim: você é o cara, a partir de hoje você é o cara. E no princípio, no primeiro momento, ele até ficou meio com aquela humildade hipócrita, dizendo que não, eu sou o menor das tribos de Benjamim, a minha tribo é menor, quem é Deus para se lembrar de mim e tudo mais. Mas a palavra do Senhor nos mostra que no capítulo 11, ele começa a acreditar que ele é o cara. No capítulo 12, ele começa a pensar que ele é o cara. No 13, ele já não tem mais quase dúvida nenhuma. No capítulo 14, ele olha para o seu exército e diz assim: ó, eu sou o cara. Vocês sabem que eu sou o cara. E tanto eu sou o cara que a partir de agora ninguém vai comer até que eu me vingue de todos os meus inimigos. Fez aqueles homens que estavam do lado dele, o exército que estava do lado dele, passar fome, porque ele havia decidido se vingar dos seus inimigos e a decisão dele era unânime. E a palavra do Senhor nos mostra que no capítulo 15, Deus olha para ele e diz assim: ô cara, vem cá. Eu vou te dar uma missão. E nessa missão, eu quero que o povo amalequita seja exterminado. Eu não quero que você permita que ninguém sobreviva. Esse povo tem se insurgido contra mim, contra o meu povo, e você vai exercer essa missão. E a palavra do Senhor nos mostra que ele foi e começou a aniquilar todo o povo. Começou a aniquilar tudo que aconteceu, todo aquele povo. Mas em algum tempo, no meio daquele processo todo, quando aquele povo estava aniquilado, eu imagino o inimigo no ouvido dele cantando aquela música: esse cara é você. E ele acreditou, deve ter se olhado no espelho e dito: esse cara sou eu. E quando ele disse isso, a palavra do Senhor nos mostra que ele desobedeceu a Deus, porque ele permitiu que Agag ficasse vivo, e ficou com o melhor de todas as crias, de todas as ovelhas, as cabras do povo amalequita. E pela desobediência a Deus, ele perdeu a sua unção. E isso é o que acontece com muita gente, meu irmão. Isso acontece com muitas pessoas. Deus te olha, Deus te dá uma oportunidade. Muitas pessoas chegaram ao topo. Muitas outras pessoas vão chegar ao topo. Muitas pessoas caíram lá de cima, e muitas pessoas ainda cairão, porque quando chegam no local do topo, se esquecem de Deus. Quando chegam no local do topo, se esquecem de obedecer a Deus, se esquecem de se colocar à disposição para a obediência do Senhor, porque dentro do seu coração se enche de um espírito de: esse cara sou eu. E aí, meu irmão, um dia, um cara desceu do seu alto e sublime trono, e veio nessa terra e disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se existe alguém que precisa ser glorificado, reconhecido, adorado, é o Senhor Jesus Cristo, meu irmão. É o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 2, verso 5 em diante, Paulo nos ensina isso. Paulo, o que Paulo diz? Seja a sua atitude a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se da sua condição, vindo a se tornar homem, e sendo semelhante aos homens, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Olha só, meu irmão, humildade e obediência, humildade e obediência. Olha o resultado, versículo 9, por isso Deus o exaltou até os mais altos céus, e lhe deu um nome
que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Meu irmão, Deus tem coisas grandes para a sua vida. Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida. Talvez você esteja andando no deserto procurando jumenta, meu irmão, procurando algo que se perdeu, e o Senhor vai olhar para você e vai dizer assim, porque Deus pode mudar a sua vida de uma hora para outra, de um momento para o outro. Deus pode parar na sua frente e dizer assim: eu quero te transformar em herdeiro, em líder da minha herança. Eu quero transformar você em alguém diferente. Eu quero fazer sobre a sua vida algo grande, grandioso e extraordinário. Mas nunca se esqueça, meu irmão, de obedecer à palavra do Senhor. Nunca se esqueça de quem te colocou lá naquele local. Nunca se esqueça das portas que o Senhor abriu. Nunca se esqueça de se colocar à disposição da obediência da palavra do Senhor. Muitas pessoas caem desta forma. Isso é terrível. A palavra do Senhor nos diz: aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10. Cuide para que não caia. Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida, meu irmão. Tome posse da vitória da palavra do Senhor. Mas não se esqueça de adorar a Deus. Não se esqueça de se colocar à disposição na obediência da palavra do Senhor. E o terceiro princípio aqui, a palavra do Senhor nos ensina: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Olha que extraordinário. Dá-nos hoje. Dá-nos hoje. Sabe qual é esse princípio, meu irmão, que tem na nossa oração? A petição. É a petição. A tua oração é um momento de você pedir a Deus, é um momento de você clamar a Deus pela tua família, clamar a Deus pelos teus negócios, mostrar a Deus, pedir a Deus a orientação para aquilo que você precisa fazer. E o inimigo, mais uma vez, meu irmão, trabalha em dois extremos quando você pede a Deus as suas coisas. Qual é a diferença entre o remédio e o veneno? É a dose. É o que diferencia o veneno do remédio. E o inimigo trabalha nessas duas formas. A uns, ele coloca um espírito chamado de espírito de sanguessuga. Está lá em Provérbios 30, verso 15. A sanguessuga tem duas filhas. Me dê, gritam elas. Meu irmão, tem muita gente que não quer adorar a Deus. Tem muita gente que não quer clamar a Deus. Tem muita gente que não quer se colocar à obediência da palavra do Senhor. Mas quando o profeta diz, receba, é o primeiro a pular na frente. Uma campanha, então, não foge de nenhuma, meu irmão. Mas experiência com Deus, obediência à palavra do Senhor, muitas vezes a pessoa foge disso. É o espírito de sanguessuga. Outros, o inimigo coloca nele um espírito, meu irmão, de complexo de culpa. Tá bom assim a minha vida? A misericórdia do Senhor me alcançou. Quem eu era e quem eu sou hoje, para mim está muito bom. Eu não quero pedir nada a Deus. Deixam de tomar posse de uma palavra que o Senhor Jesus Cristo disse lá em Lucas 11. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate a porta lhe será aberta. Meu irmão, você não quer tomar posse dessa palavra? Eu quero tomar posse dessa palavra sobre a minha vida. Eu tenho coisas que eu tenho pedido a Deus, e eu creio que Deus vai me entregar. Eu tenho pedido para o Senhor abrir portas, e o Senhor vai abrir portas. O Senhor tem coisas extraordinárias para entregar para você. Então tome posse da palavra do Senhor. Se você tem sido fiel, se você tem orado, se você tem clamado a Deus, se você tem buscado ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, saiba que existem coisas grandiosas preparadas para você, e você tem que tomar posse em nome de Jesus. Tome posse, meu irmão, da tua oração, no momento da petição. A palavra do Senhor nos mostra isso. Pastor, começou já logo a primeira música falando sobre isso que eu ia falar. Meu irmão, por que o nome do Senhor é composto? Por que o nome do Senhor é composto? Porque você tem um Deus de acordo com a tua necessidade. Deus vai exatamente na tua necessidade. Qual é a tua necessidade? É financeira? Qual é a tua necessidade? É uma porta de emprego que precisa ser aberta? É um negócio novo que você precisa concretizar? Você tem sobre a sua vida, meu irmão, Jeová Jirê, o Deus que provê. O pastor pregou aqui, cantou, Jeová Jirê. Qual é a tua necessidade, meu irmão? É falta de paz? Tem gente que vive uma vida de confusão, de tribulação. Tem gente que quando sai do trabalho não tem vontade de ir para casa, porque a casa dele é um verdadeiro inferno. Outros não querem sair de casa e trabalhar, porque o ambiente onde ele trabalha é um verdadeiro inferno. Meu irmão, você tem um Deus chamado Jeová Shalom. O Senhor é a paz. O Senhor é a paz sobre a sua vida. Meu irmão, tem tanta gente sofrendo.
Nós vivemos num país, num mundo de 7 bilhões de habitantes. E o grande mal do nosso século chama-se a depressão. Por quê, meu irmão? Solidão. Por quê? Porque as pessoas sofrem, as pessoas estão cercadas de muita gente se sentindo vazias, se sentindo solitárias, se sentindo abandonadas muitas vezes no meio de uma grande multidão. E a palavra do Senhor nos mostra que o Senhor é Jeová Chamá, o Senhor é presente. O Senhor está presente na tua causa, o Senhor está presente na tua angústia, o Senhor está presente com você quando você acha que o Senhor não está, mas o Senhor está presente com você. Davi no Salmo 23 disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está com você, meu irmão. Davi tinha tanta certeza disso, tinha tanta certeza e convicção disso, que quando ele pecou, quando ele errou, o pior momento da vida dele, o pior erro da vida dele, lá no Salmo 51, no verso 11, ele diz assim: Senhor, não me expulse da tua presença, nem afaste de mim o teu Espírito Santo. Ele sabia que o mais importante para as nossas vidas, meu irmão, é nós termos o Jeová Chamá, o Deus presente, o Deus na nossa hora de angústia, o Deus que nos salva, o Deus que nos liberta. É o momento mais importante da nossa vida. Davi sabia disso, e nós precisamos tomar posse da palavra do Senhor. 14 salmos depois, no 37, o que ele diz? Já fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Meu irmão, Deus cuida da tua família, Deus cuida de você, Deus não vai te desamparar, Deus está com você em todo o tempo da tua vida, em nome de Jesus. É Jeová Chamar sobre a sua vida, meu irmão. O problema é de saúde, o problema é de enfermidade, tem um espírito de enfermidade na tua casa, todo mundo fica doente, tem um espírito de morte rondando a tua família. É Jeová Rafá para você, meu irmão. Deus que cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma, Deus é poderoso. Toma posse da palavra do Senhor, meu irmão. Talvez você esteja pensando com você: Fernando, tu não sabe a minha vida, tu não conhece qual é o meu dia a dia. Eu vivo situações impossíveis na minha vida que eu não tenho mais força para enfrentar. Meu irmão, a palavra do Senhor diz que tudo é possível àquele que crer. Você só precisa crer. Você só precisa acreditar que há uma solução. Você só precisa acreditar que vale a pena se esforçar, que vale a pena continuar andando. Você só precisa acreditar, porque o teu Deus se chama El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso para resolver a tua situação, em nome de Jesus. É o Deus que a gente serve, meu irmão. É o Deus que a gente serve em nome de Jesus. Mais um princípio para você. Olha que extraordinário. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E Jesus Cristo deu tanta importância a essa questão do perdão, que ele fala 2 vezes. No versículo 14, ele diz de novo assim: pois se vocês perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Meu irmão, princípio para você alcançar o favor de Deus, destravar todas as coisas que estão travadas na sua vida, chama-se reconciliação, perdão. Você pedir perdão a Deus, sim. Você pedir perdão a Deus, sim, pelos teus erros. Nós somos falhos, nós pecamos, nós erramos todos os dias. Mas a grande maioria das pessoas, a necessidade delas não é pedir perdão a Deus, mas perdoar alguém. Perdoar a vida de alguém. Perdoar alguém que errou com você, alguém que pisou no teu calo. E nesse ponto, principalmente, meu irmão, eu posso falar com autoridade, porque eu vivi isso. Eu vivi uma situação na minha vida terrível, onde eu via a injustiça, onde eu via a perseguição, onde eu via tantas coisas acontecendo, eu não entendia, meu Deus, como que isso pode acontecer? Senhor, por que o Senhor permite isso acontecer? Eu não consigo perdoar, eu não consigo liberar o perdão. E o Espírito Santo de Deus foi trabalhando ao meu coração, foi me ensinando, meu irmão, que quando você perdoa, você não perdoa porque o outro precisa do teu perdão. Muitas vezes o outro não está nem preocupado com o teu perdão, muitas vezes o outro não está nem aí para o seu perdão, despreza o seu perdão. Mas se você não perdoar, se você não abrir o teu coração e perdoar aqueles que lhe ofenderam, meu irmão, quem morre é você, quem sofre é você. A Elisa sabe, naquele período, enquanto eu estava vivendo aquela fase que eu estava sendo atacado, e a minha reação era a reação de todo homem, tinha raiva, tinha amargura, tinha ódio. Meu irmão, eu fui parar 2 vezes no hospital com crise de estresse, infartando, com 30 anos de idade, 2 vezes.
2 vezes. Saúde, saudável, e nós sabemos hoje, meu irmão, que as doenças psicossomáticas, a grande maioria delas, a ciência já provou, é gerada na alma por causa de ódio, de rancor, de perdão não liberado. As pessoas morrem, pastor. As pessoas estão morrendo, estão indo para 7 palmos abaixo da terra porque não conseguem perdoar. E eu entendi isso. E o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração. Eu comecei a estudar sobre perdão. E quando eu comecei a estudar sobre o perdão, sobre o poder do perdão, o Espírito Santo de Deus falou algo extraordinário no meu coração. Ele disse para mim assim: o perdão mata. Eu parei e fiquei prestando atenção. Perdão mata? O perdão mata. O perdão mata não o teu inimigo, mas a importância do teu inimigo dentro de você. Quando você entende que você precisa perdoar, meu irmão, quando você consegue liberar o perdão, você aniquila, anula a importância do teu adversário dentro de você, e as portas do céu se abrem, todas as situações que estão travadas começam a acontecer. Meu irmão, nós temos testemunhos. Esses últimos meses na rádio têm sido os melhores meses de prosperidade do Senhor sobre a nossa vida, porque nós esquecemos, paramos de ficar remoendo o ódio, paramos de ficar remoendo a amargura, paramos de ficar remoendo e olhamos para frente, porque o Senhor nos perdoou. O Senhor com seu infinito amor nos perdoou, e se Ele nos perdoou, meu irmão, quem somos nós para não liberar o perdão sobre a vida daqueles que necessitam? Perdoe, meu irmão, perdoe. Para encerrar aqui, quero falar mais um princípio, o último. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Meu irmão, gratidão a Deus pelos livramentos. Quantos problemas você tem enfrentado? Quantas situações que você acha que você não vai conseguir chegar lá? Mas quantas vezes o Senhor já te livrou? Quantas vezes o Senhor tem estendido a mão sobre a sua vida? Hoje talvez a situação é difícil, mas você já viveu um tempo de bênçãos do Senhor sobre a sua vida. E se você já viveu isso, meu irmão, não significa que você vai continuar do jeito que você está. A vida é um ciclo e você vai viver outros momentos ainda maiores de transformação, de libertação, de cura, de saúde, de vida abundante com Deus, porque é isso que Deus nos promete. Mas, meu irmão, a gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, a gratidão a Deus por quem Ele é, a gratidão a Deus, meu irmão, porque um dia Ele te resgatou, a gratidão a Deus, meu irmão, porque pessoas não tiveram a oportunidade que você está tendo. Hoje você está numa igreja, hoje você está buscando ao Senhor, mas existem pessoas, meu irmão, que neste momento estão morrendo sem salvação, não tiveram a mesma oportunidade que você tem. E às vezes a gente fica tão focado no nosso problema, que nós deixamos de agradecer a Deus, deixamos de agradecer por quem Deus é. E a palavra ali do Senhor nos mostra exatamente isso. E para encerrar, eu quero te contar uma história. Um médico, um pai, um médico e um filho. O filho deste pai sofreu um acidente gravíssimo. Estava no hospital entre a vida e a morte, precisando fazer uma cirurgia de emergência. Aquele pai chega no hospital completamente apavorado, nervoso. E quando ele chega no hospital não tem médico. O médico não estava presente. De repente chega o médico, meu irmão. Entra pela porta meio correndo, vestindo o jaleco. Aquele pai para o médico diz assim: que vergonha essa saúde nacional. Que vergonha que esse sistema público de saúde. O meu filho aqui morrendo e o hospital não tem médico. E aquele médico olha para o pai e diz assim: o senhor me perdoe, eu me atrasei, estava resolvendo um problema pessoal, mas eu vou operar o seu filho. Problema pessoal? Vai operar o meu filho? Se o meu filho morrer, você vai ver o que vai acontecer com você. Vergonha de saúde nacional que nós vivemos. E aquele médico não disse mais nada. Ele entrou no hospital, entrou na sala de cirurgia, operou aquele menino. Quase 2 horas depois, o médico sai, o menino é encaminhado para a UTI, sobrevive à cirurgia, ainda num quadro muito grave, mas estável. O médico chega para aquele pai e diz assim: o seu filho sobreviveu à cirurgia, o estado dele ainda é muito grave, mas é estável. Eu deixei todo um medicamento, toda uma instrução para o seu filho, para os enfermeiros passarem a ele. Eu vou ter que me ausentar, mas amanhã de manhã eu volto para poder continuar o tratamento, e qualquer coisa o meu celular está ligado.
Aquele pai olha para o médico e diz assim: você vai sair? O meu filho está para morrer e você vai sair? Aonde é que nós vamos parar com a saúde desse país? E aquele médico não diz mais nada e sai. Quando ele sai, a enfermeira chega para aquele médico e diz o seguinte: esse médico que você acabou de falar, perdeu o seu filho no acidente de automóvel na noite passada. E esse médico estava velando o seu filho quando o seu telefone tocou. E ele saiu da capela para vir atender o seu filho. Para vir atender o seu filho e não permitir que o seu filho morresse. Amanhã ele vai enterrar o seu filho. E depois que ele enterrar o seu filho, ele vai voltar para fazer o seu atendimento. Sabe o que é isso, meu irmão? Muitas vezes, nós ficamos tão preocupados com o nosso problema, tão ingratos a Deus pela nossa situação, muitas vezes, que nós nos esquecemos que existem pessoas nesse momento morrendo e indo para o inferno. Esquecemos que nesse momento existem vidas se perdendo. Nesse momento existem pessoas acabando com as suas vidas. E o Senhor quer usar cada um de nós que está aqui dentro para salvar essas vidas, para libertar essas vidas, para transformar através do amor regenerador do Espírito Santo de Deus essas vidas. E quando você faz isso, meu irmão, a palavra do Senhor nos ensina que quando você busca primeiro o reino e a sua justiça, todas as coisas são acrescentadas. Existem sim dificuldades na sua vida, existem sim coisas extraordinárias que você precisa resolver, problemas enormes, meu irmão. Mas quando você se coloca à disposição de Deus, quando você se coloca à disposição da palavra do Senhor, a tua vida muda. O Senhor começa a derramar bênção sobre a sua vida, começa a derramar virtude sobre a sua vida, começa a derramar dom sobre a sua vida, porque você se coloca à disposição de Deus, orando, clamando, suplicando. A palavra do Senhor nos ensina a suplicar. Suplicar significa pedir insistentemente. A palavra do Senhor nos ensina isso, meu irmão, com a nossa adoração, com o nosso louvor, com a nossa disposição à obediência, com o nosso reconhecimento das nossas falhas, pedindo a Deus, colocando diante do Senhor tudo aquilo que nós precisamos, meu irmão, mas sabendo que Deus é poderoso, sabendo que Deus vai nos auxiliar, sabendo que Deus vai cuidar de todos nós, sabendo que Deus vai cuidar dos nossos sonhos, quando nós entendemos o princípio do reino dos céus, que é dar e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Meu irmão, quando você entende o princípio de que você serve e o Senhor te serve, quando você entende o princípio que você se coloca à disposição e o Senhor libera as coisas do céu sobre a sua vida, você começa a ser aquilo que a palavra do Senhor diz que você é, mais do que vencedor, próspero, abençoado, bênçãos correndo atrás de você, em nome de Jesus. Eu gostaria que você colocasse de pé nesse momento, e que nesse momento você desse a mão para as pessoas que estão ao seu lado, e começasse a levantar um clamor. Meu irmão, vamos levantar um clamor neste momento, vamos levantar um clamor nesse momento, pelas nossas famílias, pelas pessoas que nós amamos, pelas pessoas que o Senhor vai mandar nessa igreja, pelas pessoas que vão ser restauradas através das nossas vidas. E o meu problema? O Senhor conhece o teu problema, o Senhor conhece a tua necessidade, o Senhor sabe exatamente o que você precisa, meu irmão. Se desliga do teu problema, porque tudo é possível para o Deus Todo-Poderoso em quem nós servimos. Tudo é possível para Ele, Ele vai solucionar a tua vida em nome de Jesus. Por isso, meu irmão, neste momento, vamos realizar esse princípio de adoração, de oração, de clamor, de intercessão por aquelas vidas que precisam ser resgatadas. E você vai colher testemunhos, meu irmão, escuta o que eu estou te dizendo. Você vai colher testemunhos sobre a sua vida, pela atitude que você está tendo, meu irmão, a mesma atitude de Deus, a atitude de um amor doador, a atitude de um amor incondicional por vidas. Isto é o que o Senhor espera de nós em nome de Jesus. Comece a orar agora pela tua família, meu irmão. Comece a orar agora pelos teus filhos, pelo teu esposo, pela tua esposa. Comece a clamar agora o nome do Senhor. Toda sorte de bênção, existe uma janela dos céus aberta sobre esse local, meu irmão. O Todo-Poderoso Adonai, teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel, o pastor de
Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está o meu Deus. Ele tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está meu Deus. Tudo governa. Oh, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Engrandecido seja o teu nome neste local. Querido Espírito Santo, tu és bem-vindo neste local. O teu nome é adorado neste local, querido Deus. Deus, aqui estão os teus filhos. Aqui estão aqueles, meu Deus, que saíram das suas casas e saíram com o coração do verdadeiro adorador e foram encontrados por ti nessa noite, querido Espírito Santo. Neste momento, nós oramos para que o teu Espírito visite cada pessoa que está aqui com uma unção de alegria, uma unção de restauração, uma unção de perdão, uma unção de vida, uma unção de prosperidade. Nós sabemos que o nosso Deus provê, nós sabemos que o nosso Deus está presente, nós sabemos que o nosso Deus é poderoso, e nós tomamos posse da palavra do Senhor nesta noite, esperando, sabendo, tendo a confiança e a certeza de que o nosso problema será resolvido, tomando posse, Senhor, da Tua palavra, tomando posse, Senhor, das Tuas promessas. Isso é nosso e ninguém tira. Nós sabemos que somos mais do que vencedores. Por isso, nesse momento, querido Deus, nós começamos a abençoar as nossas famílias, começamos a abençoar, meu Deus, o local de trabalho, começamos a abençoar o local onde nós convivemos, os nossos amigos, começamos a abençoar esse bairro, Senhor, porque a Tua palavra diz que a igreja é luz, e se a igreja é luz, ela tem que interferir, ela tem que influenciar, que as pessoas em volta dessa igreja sejam abençoadas com o poder, sejam alcançadas pelo poder, sejam libertas, sejam curadas, prosperem, vivam o melhor de Deus sobre a vida delas, porque onde a igreja está, o local tem que mudar, onde a igreja está, o diabo tem que sair, onde está o povo de Deus reunido, ali a vitória, ali a prosperidade, ali a crescimento, ali a louvor ao Teu nome. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, tudo que temos é Teu, Senhor, é por Ti, é para Ti, em Ti nós vivemos, por Ti nós nos movemos, graças a Ti nós existimos. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Visita o Teu povo nesse momento, Espírito Santo de Deus, começa a renovar, começa a restaurar. Existem pessoas aqui que precisam liberar perdão, existem pessoas aqui que precisam liberar o perdão, para que as janelas dos céus sejam abertas sobre as suas vidas. Querido Espírito Santo, começa a passar o Teu óleo precioso da unção, o perdão, o amor, o renovo, a paz, a graça, a Tua maravilhosa graça, Senhor, sobre nós, em nome de Jesus. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende esse caminho. Abre a tua boca e começa a adorar, começa a movimentar o mundo espiritual. A palavra do Senhor nos mostra que Daniel, quando ele orou,
No mesmo instante que ele orou, a sua oração foi ouvida e um anjo veio para trazer a resposta. Existem anjos do céu subindo e descendo com as respostas às suas orações. Por isso começa a declarar. Abre a tua boca e começa a adorar o nome do Senhor em nome de Jesus. Digno, tu és digno, Senhor. Oh, aleluia. Tu és santo, 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 santo. Atos 16. Paulo e Silas estão presos, acorrentados, apanharam, estavam sofrendo. Mas a palavra do Senhor nos diz que perto da meia-noite eles estavam orando e cantando, orando e adorando, orando e clamando, orando e glorificando o nome do Senhor. E a palavra diz que por causa do poder da oração deles veio um terremoto, e aquele terremoto abalou os alicerces daquela prisão, e todas as correntes foram soltas, e eles se tornaram livres, porque a tua adoração neutraliza toda atitude negativa. Tudo aquilo que vem contra a tua vida é neutralizado quando você abre a tua boca e começa a adorar o nome do Senhor. A intenção não é mexer no teu emocional, meu irmão. A intenção não é fazer você fazer um culto sentimental. A palavra do Senhor diz que o nosso culto é racional, mas a palavra liberada da tua boca vai fazer com que os céus se abram sobre a sua vida em nome de Jesus. Começa a profetizar sobre a tua casa, começa a profetizar sobre a tua família, começa a profetizar, meu irmão, porque Deus te deu autoridade para pisar em cobras e serpentes, escorpiões, nenhum mal te causará. Para Ele são todas as coisas. Aleluia. Levante sua voz e declare: enche os céus de louvores. A Ele